E aí, meu amigo, vamos falar do Botafogo aqui, que o Botafogo já tá naquele clima de jogadores indo embora. O Almada já no vestiário já estava se despedindo dos colegas lá no Mundial, porque o Botafogo tem esse compromisso com esses jogadores. Eles vieram aí para só ficar 6 meses e ninguém sabe o que vai acontecer agora com o Botafogo. Por isso que você, torcedor, que é torcedor do Botafogo, comemore muito, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro do Botafogo. Se o Textor vai investir mais aí no Botafogo ou vai lá pro Lyon salvar o clube lá na Europa que está passando por maus momentos. Mas eu trouxe aqui a fala do Mauro César Pereira, que ele vai explicar tudo pra gente, aí você vai ficar por dentro de tudo que pode acontecer com o Botafogo. Então vamos lá pra fala do Mauro. Previsível, né? O que é preciso sempre ficar claro é o seguinte: é óbvio que pro torcedor do Botafogo, o time foi campeão, o cara viveu uma emoção inédita na sua vida. Isso aí não está nem em discussão. Mas a gente não está aqui analisando o seu ponto de vista do torcedor do Botafogo. Senão a gente tem que botar a camisa do Botafogo aqui, um escudinho do Botafogo atrás e fazer a Jovem Pan Botafogo. Não é esse o caso. A gente está aqui discutindo o futebol de uma maneira mais ampla. Então, assim, isso nem se discute. É óbvio que a chegada do Textor trouxe um enorme benefício para o torcedor botafoguense e proporcionou conquistas que vão ficar na história. A grande questão é que o Botafogo pertence a uma holding, um grupo, né? Que é controlado pelo Textor, que tem outros times. E o principal time desse grupo, obviamente, não é o Botafogo, não seria o Palmeiras, o Flamengo, o Inter ou o Bahia, porque são clubes brasileiros. É um clube da Europa, onde você tem o Euro, onde você tem uma liga mais vista, mesmo não sendo a principal liga europeia, e tem um time grande da França, que é o Lyon, que está com muitas dificuldades, né? E alguns jogadores são contratados, isso foi publicado amplamente. O Almada veio dos Estados Unidos para o Brasil, sabendo que ele iria em janeiro, na janela internacional de janeiro, para o futebol francês. Inclusive, até eu comentei aqui na semana passada que com o transferban, que o Lyon está cheio de problemas, ele está com o transferban. Não é só o Corinthians que tem transferban, não. O Lyon também tem, que também recebe essas coisas. Mas com o transferban, ele poderia ou não levar a Almada. Depois até um colega da imprensa francesa me falou, não, ele já está registrado aqui. Não sei como é que isso funciona, mas já estava, digamos assim, pré-inscrito antes do transferban. De alguma forma, o Lyon pôde comunicar, então a Federação Francesa vai aceitar a inscrição do jogador, ele vai embora para o futebol francês. O Luiz Henrique também, quando veio também foi amplamente noticiado que ele também voltaria para a Europa. Ele saiu do Betis, ele teria saído do Betis, que não queria sair da Espanha, do futebol europeu, na condição de também retornar depois para um outro clube da Europa. Então, vejamos como vai ser a situação do Luiz Henrique. O Almada já deu tchau. E a gente sabe que os jogadores que se destacam aqui geralmente vão para o Lyon. O Jefinho foi o primeiro, o Lucas Perry foi e ficou, o Adrielson bateu e voltou. Outros foram para o Molenbeek, que é o time que ele tem na Bélgica, que agora está na segunda divisão. Então, se você for analisar, por que o Almada jogou no Botafogo? E foi importante, porque ajudou o Botafogo a ganhar 2 títulos super relevantes. Porque não tinha como escrever no Lyon naquele momento. E aí tem questão de fair play financeiro, ou seja, ele pode ir para o Lyon como? Ele vai emprestado pelo Botafogo? Porque o Lyon ele está impossibilitado de contratar. E ele precisa vender o número X de jogadores para poder alcançar uma meta X e se adequar ao fair play financeiro da França. Ele vendeu 40 milhões de euros, tinha que vender 100. Está tentando vender jogadores de qualquer maneira lá. Então, é uma situação delicada do clube francês que me parece que a prioridade do americano é resolver essa bucha, esse pepino. Né? Então, o Botafogo acabou ganhando reforços até muito em função, no meu entendimento, do momento do Lyon. Senão, a Almada poderia ir direto para o Lyon, o Luiz Henrique sairia do Betis para o Lyon, mas passar pelo Botafogo faz parte da estratégia. E aqui você tem um futebol sem fair play financeiro. É um mercado sem regulamentação. Aqui vale tudo mesmo. Vale você contratar jogador como o Corinthians contrata e deve a Deus e o mundo, né? Não tem rebaixamento porque você não cumpre suas obrigações e perde pontos. Lá tem. O Ajaccio, que é um time que já foi muito tempo da primeira divisão francesa, está na segunda e está já rebaixado previamente para a terceira divisão, pelo mesmo problema do Lyon. O Lyon também está com rebaixamento provisório, caso não consiga atingir as metas. Ele pode cair, embora esteja tendo uma colocação boa no campeonato, com chance até de brigar por vaga na Liga dos Campeões da outra temporada. Então, o Textor, me parece, tem prioridades na França a resolver para a sua holding poder continuar funcionando. E ele faz apostas muito arriscadas. Porque você trazer para cá o jogador dos Estados Unidos, no caso o Almada, por mais de 20 milhões de euros ou dólares, mesma coisa, o Luiz Henrique, é muito improvável, os jogadores que vão fazer agora no começo de 25, 24 anos, os dois são de 2001, é muito improvável você conseguir vender esses atletas daqui do Brasil para o futebol europeu por quantias muito superiores àquelas que ele pagou. Então, passar por um time na França, um time, no caso do Lyon, que é o time que ele tem, não. Tem o Crystal Palace. O Crystal Palace ele não manda, porque ele tem 45% aproximadamente das ações, então ele é o sócio minoritário, os demais se reúnem e tomam as decisões, então ele não tem poderes absolutos sobre o time lá do sul de Londres. Então, não adianta o Crystal Palace. Ele teria que ter o controle absoluto e não tem. Até tentou comprar o Everton, que era estratégico para ele, mas um outro americano comprou, chegou na frente dele e comprou. Então ele não tem o controle de um time da Premier League que seria estratégico para ele. Então tem uma série de questões, tem uma dívida da holding de $500 milhão. Tá, com a Mares Management, quer dizer, um outro problema que ele tem que resolver. E aí fala-se que ele quer lançar ações da Holding Eagle, né, na Bolsa de Nova York, mas existem vários entraves para você conseguir isso, não é tão simples assim.
E como é que você vai fazer com que as ações se valorizem se você tem uma enorme dívida e o Lyon, que é o cabeça da holding, o time mais importante do grupo, está passando por sérios problemas financeiros e sobre transfer ban e tudo mais. Então é uma teia assim, sabe, de negócios assim, muito complexa, com apostas muito elevadas. Então é difícil saber o que ele vai fazer. O Botafogo, ele funciona às vezes como um entreposto comercial. Ele traz para cá, o cara fica aqui, joga, dá resultado técnico, leva para o Lyon, onde ele vai tentar valorizar, e assim vai girando a roda. Tudo é feito de forma legal, tá, gente? Os problemas que ele tem na França, ele tem que resolver com o fair play financeiro. Aqui não tem controle do mercado, ele traz o jogador e acabou. Não está errado. Mas são apostas muito elevadas. E a gente não sabe até onde isso vai. E ele trabalha com investidores que colocam aí um apoio financeiro e tudo mais. Não se trata, tem torcedor que, até jornalista confunde isso, acha que é um bilionário colocando dinheiro por um hobby. Não é isso, tá? Não é isso. É um negócio. Um milionário colocando dinheiro por hobby, você tem no Cruzeiro. No Cruzeiro é assim. O cara é apaixonado pelo clube, tem muito dinheiro, dono de uma rede de supermercados muito poderosa, e ele vai lá e fala, o Cruzeiro gosta do Cruzeiro. Ele bota o dinheiro. Botando dinheiro por hobby, vamos lembrar atrás, antes dessa bolha das casas de apostas, elevar o valor médio aí dos patrocínios do futebol era a Crefisa. O dono da Crefisa falou para mim numa entrevista, em 2016 ou 17. Ele falou, eu pago mais do que o mercado pratica, assim, o dinheiro é meu, eu quero praticar, eu amo o Palmeiras, eu vou colocar o dinheiro, não eu. E pagava bem mais do que o mercado praticava na época. É o direito dele. Era o direito dele. Ali tinha uma relação também emocional. Hoje o Palmeiras não tem mais o maior patrocínio porque os outros cresceram. Até fala-se muito em sofrer mudança nesse sentido, de abrir para outros patrocinadores em breve. Então, não é esse o caso da holding do Botafogo. É um negócio, tem outros clubes. E tem vários planos. E o Botafogo jamais será o principal time dessa holding, como não seria se fosse o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Inter, o Grêmio, o Bahia, o Goiás, o time brasileiro. Por quê? Porque é time brasileiro. Não tem a mesma penetração, não tem a mesma valorização jogando aqui. É lá fora que você consegue esse salto. Não por acaso, você pega jogadores que saem daqui, às vezes, por um valor. Para o Luiz Henrique. Ele sai daqui do futebol brasileiro, do Fluminense, por 9 milhões de euros. E é vendido por 20. Ah, mas foi vendido para o Brasil. Mais ou menos. Não é bem para o Brasil. Foi vendido para um grupo que tem time no Brasil, tem time na Bélgica, tem time nos Estados Unidos, tem time na França e tem um pedaço, né? Não é nem um pedacinho, mas não é mais de 50%, de um time na Inglaterra. Então, é isso. Ele saiu muito mais valorizado. E é assim que funciona. Então, esse futuro próximo, a gente não sabe como vai ser. Se ele vai trazer mais jogadores, se para ele vai ser interessante trazer, como é que vai funcionar, se ele vai ter condições de fazê-lo. Isso a gente realmente não sabe. É tudo muito misterioso. Então, por isso que eu disse até antes dessas finais, eu falei para todos os meus amigos botafoguenses, aproveita agora. Se o time for campeão, curta bastante, que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E não dá para saber. Pode durar muito, pode durar pouco, pode acabar agora. Isso aí só o tempo vai dizer, mas há uma grande interrogação. Isso me parece muito evidente. É só analisar o contexto e entender os problemas enfrentados pela cabeça dessa holding, que é o Lyon, que é um time francês, é um time que internacionalmente tem mais relevância que os demais. Do ponto de vista do torcedor... Que é melhor por texto? Ou você ainda não pode Depende, não. Nesse momento é óbvio que é melhor. Agora, no longo prazo, eu não sei, porque se ele amanhã sair, por uma razão qualquer, os negócios não derem certo, ele foi embora, deixar a SAF toda endividada, como é que vai ser? Gente, a SAF é Sociedade Anônima do Futebol. É uma empresa. Uma empresa, se tiver muitas dívidas, tiver muitos problemas, ela fica encalacrada. Não é porque você se deslocou o futebol do clube social e criou uma sociedade anônima para o time de futebol que ele não pode ter problemas financeiros. Pode sim. Pode sim. O Botafogo é um dos times que vendeu 50 anos, 20% do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. Já é um pedaço da receita futura por 50 anos que não tem. Não terá. No último balanço tinha empréstimos também com bancos e tudo mais. Quer dizer, como é que vai ficar? Se ele continuar turbinando e fazendo a roda girar, excelente. Mas se em algum momento o negócio não andar bem e ele se afastar, olha o Vasco. Olha o Vasco. O Vasco está à deriva. É literalmente uma caravela à deriva. Foi comprado por um grupo controverso, para dizer o mínimo, né, que já tinha problemas com vários times na Europa. Time Gênua, Hertha Berlim, tudo rebaixado, com crise. Foi comprado. De repente o grupo acabou, foi adquirido por outros, os caras não querem o futebol do Vasco, foi rifado o Vasco, cara. Que, por respeito ao Botafogo, é um clube que tem mais potencial que o Botafogo. Uma torcida maior e mais espalhada pelo Brasil, uma torcida nacional. Então, esse é o ponto. Assim, a questão do torcedor, não tem nem que discutir. É óbvio. Também se eu fosse botafoguense, eu ia falar que, ó, estou vivendo uma emoção maravilhosa. Agora, o que a gente está discutindo, em cima do que você me perguntou, é a partir do momento, começou nessa conversa aí, que o Almada diz tchau, né? Nem esperou o dia seguinte, parecia até o Gabigol, né? Quando ganhou lá a Copa do Brasil, já falou que ia embora. O Almada nem para deixar a coisa acalmar. Ah, não, estou indo embora, obrigado aí, valeu. Se vou de férias, não conte mais comigo. Isso, mas eu já estou metendo o pé. Ele fez questão de deixar claro. E a partir daí você fez a pergunta. Então, eu estou respondendo. A gente não sabe o que vai acontecer, porque não é um hobby de um milionário, é uma parte de uma empresa, de uma holding, que tem clubes pelo mundo, né? E que vai fazendo suas negociações. E até agora, desde que o Botafogo foi comprado, nenhuma grande venda foi feita pela Holding Eagle. Nenhum jogador saiu daqui vendido por uma fortuna para um clube, seja lá de onde for. Não aconteceu. Aconteceram transações entre os clubes do John Textor, né? Os clubes da Eagle, que foram esses que eu citei, por exemplo, como o Lucas Perry, o Adrielson, o Jefinho e agora o Almada, que vai daqui para a França.
Então esse é o ponto. Do ponto de vista do torcedor, claro que não. Mas você me perguntou, a partir da saída do Almada e agora? É o que eu estou dizendo. Eu acho que é tudo muito misterioso. A gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode trazer outros jogadores para fazer uma ponte para a Europa. E se o Leão for rebaixado? Como é que faz? Esse é um ponto. Se o Leão cair, se ele não conseguir se livrar dos problemas que ele está enfrentando, eu acho que ele vai dar um jeito. Aí é só um palpite meu. Ele é esperto, ele vai encontrar uma solução. Acho, mas ele pode não encontrar, posso estar enganado. Ontem eu falei também que era carne assada o Monterrey, o Pachuca, e a carne assada estava com pimenta demais, o Botafogo se engasgou. E eu também, né? Porque eu achava que o Botafogo ia ganhar de qualquer maneira do Pachuca, que foi um vareio, foi um papel muito ruim do Botafogo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, especialmente se o Leão naufragar. Então é isso, o Mauro explicou muito bem aí para vocês, botafoguenses, para você, torcedor que gosta aí do bom futebol. O Botafogo é uma SAF, então é um grande negócio, jogadores vêm, jogadores vão. Então o fato é que o Botafogo tem que comemorar essa fase boa, porque ninguém sabe o que pode acontecer em 2025. O Botafogo tem um grande time, mas nenhum treinador está confirmado e o Textor vai pensar muito bem o que vai fazer desse Botafogo. Tem ainda o Super Mundial aí para disputar, então tem muita coisa que vai rolar. Então se você gostou aí desse vídeo, continua aqui no nosso canal. Aproveita e assiste os outros canais que eu deixo aí sempre na descrição. E tamo junto, pessoal. Até a próxima.